lista de exercício, conforme eu falei para vocês, vamos finalizar ela definitivamente. Então aqui nós temos o primeiro exercício, fala o seguinte: em 30 dias uma frota de 25 táxis consome 100 mil litros de combustível. Em quantos dias uma frota de 36 táxis consumiria 240 mil litros de combustível? Lembrando que o quanto sempre é o nosso x, né? Então nós estamos procurando os dias. Lembrando a nossa regra de 3, né? Nosso fluxograma, que nós temos a regra de 3 que nós fizemos lá, tá bom? Com as informações importantes que nós vamos pegar aqui nessa tabela. Então nós coletamos lá, nós temos os seguintes dados. Nós temos as grandezas são dias, frota e consumo, conforme nossas marcações aqui, dias, frota e consumo, tá bom? Logo depois, organizando esses dados na tabela, eu tenho 30 dias e x, que eu quero saber a informação que eu não sei, a frota de 25 e 36, e o consumo de 100 mil e 240 mil, tá bom? A letrinha K significa vezes 1000, tá bom? Seguindo em frente, organizando agora as grandezas, né? Eu tenho a relação dias e frota. A pergunta que eu sempre faço para mim mesmo: quanto maior a frota, o que vai acontecer com os dias? Pensando que é fixo o consumo de combustível. Menos dias vai andar, não é? Quanto maior a frota, menos dias vai andar se o consumo é fixo. E a segunda relação, sobre a relação consumo-dias, pensando que a frota é fixa agora. Então, quanto menor o consumo, o que vai acontecer com os dias? Vai ser menor também. Então, quanto menos eu ando com os carros, menos dias, né? E vai andar. Tudo bem? Organizando agora os dados conforme nós fizemos, jogando aqui as setinhas indicadoras de cada uma delas. Nós temos 30 sobre x é igual a 36 por 25, essa daí é a função inversa, vezes 100k por 240k. Fazendo agora as divisões ali, cortando os zeros, eu vou ter então 30 sobre x é igual a 360 vezes, sobre 600. Cortando os zeros de novo, fazendo uma multiplicação em cruz, eu tenho 36 vezes x é igual a 30 vezes 60. Logo após isso, eu tenho 36x é igual a 1800. A pergunta que eu sempre faço: que número vezes 36 dá 1800? Se eu não sei, faço a divisão, conforme está aqui indicado no nosso cantinho, nossa divisão. Eu tenho o resultado que x é igual a 50 dias. Então a frota andará por 50 dias, desde que seja uma frota de 36 veículos com um consumo de 240 mil litros de combustível. Tudo bem? Isso aqui é a resposta completa. Exercício 2. Um folheto informa que uma torneira pingando 20 gotas por minuto em 30 dias ocasiona um desperdício de 100 litros d'água. Na casa de Helena, uma torneira esteve pingando 30 gotas por minuto durante 50 dias. Calcule quantos litros de água foram desperdiçadas nesse período. Tudo bem? Essas são as informações que nós estamos tentando encontrar, tá bom? Logo após nós verificarmos essas informações que nós estamos buscando aqui, eu tenho a seguinte situação. Vamos trabalhar aqui. A situação é a seguinte: eu tenho aqui o fluxograma que nos indica o que está acontecendo aqui nessa regrinha de 3, quais são os dados que eu preciso fazer, ler com atenção, tá bom? Nós fizemos isso em sala de aula várias vezes, eu sempre vou trazer isso de volta, tá? Seguindo em frente, então coletando os dados, eu tenho os seguintes dados: a grandeza são gotas, aqui a informação das gotas, depois dias e depois o desperdício, tá bom? Então, organização numa tabela: 20, 30, 30, 50, 100 e x. Que o desperdício aqui ele fala assim: quantos litros de água foram desperdiçados? Olha o x aqui. Tudo bem? Seguindo em frente, organizando as tabelas, dois dados, eu tenho a seguinte pergunta: quanto maior desperdício, quanto menor desperdício, menor os dias, né? Pensando que é fixo a quantidade de gotas que está pingando, tá bom? Logo na sequência, desperdício e gotas, pensando que agora o que está fixo é os dias. Quantos dias, né? Vai ser 1 dia, 2 dias, não importa. Então, quanto menor o desperdício, menos gotas. Já que é fixo, né? A quantidade de dias, menos gotas está pingando. Então, seguindo aqui a situação, colocando aqui as setinhas. Então, tudo é diretamente proporcional, então tá fácil. É 20 sobre 30 vezes 30 sobre 50 é igual a 100 sobre x. Corta zeros para facilitar nossos cálculos futuros. Dá 6 sobre 15 é igual a 100 sobre x. Continuando o cálculo, dá 6 vezes x é igual a 100 vezes 15. Continuando, 6x é igual a 1500. Que número vezes 6 dá 15?
né? Um jeito que eu faço mais fácil, que número não tem. Então faz o seguinte, que número vezes 6, faz a divisão, habitualmente. Então 6, que número vezes 6 dá 1.500 é 250. Então são 250 litros. Então o desperdício é de 250 litros, desde que seja por um período de 50 dias, pingando 30 gotas por minuto. Tudo bem? Seguindo o próximo 3. Para construir um muro com 2,5 metros de altura e 30 metros de comprimento, certo número de operários levou 24 dias. Em quantos dias, olha o X, em quantos dias esse mesmo grupo de operários construirá um muro de 2 metros de altura e 25 metros de comprimento? Bastante informações nós pegamos aqui. Seguindo em frente, regra de 3 aqui, balançando para a gente, indicando o que a gente tem que fazer. Eu tenho o seguinte, coletando os dados primeiro. Eu tenho aqui altura, comprimento e dias, não é? Altura, comprimento e dias. Essa aqui é bem fácil. Altura, comprimento e dias, colocando todos os dados do exercício na tabela. Eu vou ter a seguinte situação. Comparando altura e dias, pensando que o comprimento é fixo. O que vai acontecer? O comprimento é fixo. Eu sei que altura e dias. Se a menor altura, menor quantidade de dias, né? Para eu trabalhar, né? Vou construir menos. E a mesma coisa, comprimento e dias. Quanto menor o comprimento, menor dias. Tudo diretamente proporcional. Tá bom? Colocando as setinhas indicadoras, fica mais fácil nosso exercício. Dá 2,5 dividido por 2, vezes 30 dividido por 25 é igual a 24 sobre x. Fazendo a multiplicação lá em cima, dá 75 por 50 é igual a 24 sobre x. Multiplicação cruzada, 75 vezes x é igual a 24 vezes 50. 75x é igual a 1.200. X é igual a 16 dias. Então, para construir um muro de 2 metros de altura e 25 metros de comprimento, precisarei de 16 dias de trabalho. Seguindo em frente, então aqui nós temos a seguinte situação. Em determinada fábrica de calçados, 16 operários produzem 240 pares de calçados por dia, trabalhando 8 horas por dia. Então nós temos essa situação aqui, onde nós estamos verificando toda essa situação acontecendo aqui ao mesmo tempo. Tá bom? Então eu tenho aqui ó, as grandezas, olha, lembrando aqui o fluxograma, sempre relembrando a gente que tem que ser feito, a ordem para poder fazer todas as informações. Então coleto o dado primeiro. Quais são os dados que eu tenho? Operários, pares e horas. Então eu tenho exatamente aqui operários, pares de calçados e horas trabalhadas. Organizando aqui numa tabela, eu tenho 16 sobre x, olha o x aqui, quantos operários? Tá bom? Pares 240 e 600 aparece aqui embaixo, horas 8 e 10. Agora, comparando os dados, operário e pares, eu tenho a seguinte situação. Quanto menos operários, pensando que é fixa a quantidade de horas de trabalho. Quanto eu tenho menos operários, vou produzir menos pares. Não é isso? Logo em seguida, pensando agora que está fixa a quantidade de pares. Eu preciso fazer 200 pares. Quanto menos operários, eu vou trabalhar o quê? Mais horas ou menos horas? Mais horas, né? Eu tenho que fazer... Independente, quanto menor a quantidade de operários, eu tenho que fazer mais, eu tenho que trabalhar mais tempo para poder fazer aquela quantidade. A quantidade é fixa de pares, tá bom? Então é inversamente proporcional aqui exatamente na situação de horas. Então organizando a equação, lembrando que vai inverter lá a última situação, então vai ficar 16 sobre x é igual a 240 por 600 vezes 10 sobre 8. 16 sobre x é igual a 2.400 dividido por 4.800. Corta zero, fica mais fácil, lembra que eu falei para vocês sobre isso? Faz a operação cruzada, eu vou ter 24 vezes x é igual a 16 vezes 48. 24x é igual a 768. Fazendo a divisão, eu chego no resultado que é x é igual a 32 operários. Então, para produzir 600 pares de calçados, trabalhando 10 horas por dia, precisarei de 32 operários trabalhando. Legal, né? Então, vamos produzir aqui o próximo. 5. Um grupo de 12 digitadores digita 720 páginas em 18 dias. Ó, digitadores, páginas e dias. Olha as informações. Em quantos dias? Olha o x. 8 digitadores com a mesma qualificação dos primeiros digitarão 800 páginas. Olha o fluxograma para lembrar que a gente tem que fazer. Então a gente coleta os dados. Eu tenho aqui, como eu falei para vocês, digitadores, páginas e dias. Organizando esses dados numa tabela, eu tenho dias é 18 e x. Depois páginas 720 e 800. E depois digitadores 12 e 8. Dias. A pergunta que eu venho. Dias. A página é fixa. Quanto menos dias trabalhado, menos páginas vão resultar, não é? Se o digitadores é fixo. Agora vem a perguntinha.
Quanto menos dias, pensando que agora que as páginas é fixo, eu tenho que entregar, não importa o que tem que fazer, eu tenho que dar um jeito de entregar. Quanto menos dias de trabalho eu tenho para fazer aquela quantidade de trabalho, eu preciso de mais pessoas trabalhando, né? Mais digitadores. Estou colocando aqui as setinhas, então inversamente proporcional a digitadores, organizando a equação, lembrando de inverter digitadores, 18 sobre x, 720, 800, 8 sobre 12. Fazendo os cálculos, 18 sobre x é igual a 5.760 por 9.600, fazendo as multiplicações ali em cima. Seguindo em frente, multiplicação em cruz, vai dar 5.760 vezes x é igual a 18 vezes 9.600. Fazendo o cálculo, dá 5.760x é igual a 172.800. Mister, por que você não simplificou? Ah, eu fiz de propósito, pessoal, para deixar para que vocês entendam que é importante simplificar. Não fica mais fácil se eu simplificar? Por exemplo, cortar um zero aqui, cortar um zero aqui, dividir por 2 aqui, não fica muito mais fácil? Fica. Então é importante simplificar. Eu deixei de propósito, para vocês verem a situação que acontece. X é igual a 30 dias. Então eu tenho aqui, para digitar 800 páginas, tendo 8 digitadores, precisarei de 30 dias. Tudo bem, pessoal? Esse aqui a gente tem que resolver esse exercício. Exercício 6. Elabore uma situação envolvendo 3 grandezas que possam ser resolvidas com regra de 3 composta. Em seguida, troque com um colega e resolva o problema elaborado por ele. Então, se você fazer um exercício livre, você vai criar uma situação e depois você envia para um colega resolver. E vice-versa. O seu colega, você envia para um colega, o colega vai enviar para você de volta e você vai resolver. Tá bom? O 7. 2 carregadores transportam caixas de um depósito para um caminhão. Um deles leva 4 caixas por vez e demora 3 minutos para ir e voltar. O outro leva 6 caixas por vez e demora 5 minutos para ir e voltar. Enquanto mais rápido leva 240 caixas, quantas caixas leva o outro? Olha, parece ser complicado, mas não é não. Lembrando nossa regra de 3 aqui, ó, o fluxograma. Dessa vez ele vai ficar fixo aqui para poder ajudar a gente a relembrar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, seguindo o fluxograma, coletar os dados. Então coletando os dados aqui e verificando as grandezas. Elas são o que? Caixas, não é? Caixas, minutos e total de caixas que leva no final, não é isso? Logo depois, seguindo nosso fluxograma, analisando as grandezas, montamos a tabela aqui vamos montar a tabela com linhas e colunas. Aqui tabela com linhas e colunas, conforme está aqui nosso fluxograma. Aí então, nós temos aqui caixas, minutos e total. Pegando os dados lá, 4, 6, 3 e 5, total 240 e x. Por quê? Aqui, ó, quantas caixas leva o outro? Olha o x aqui. Então eu sou mais rápido. Quem é mais rápido dos dois? O que faz 3 minutos ou o que faz 5 minutos? O que faz 3 minutos é mais rápido, não é? Concordam? Então o 240 vai aqui. Não vai embaixo, não tem como ele ir aqui no 5. 5 é o mais lento. Tudo bem? Então, seguindo em frente, depois que eu organizei a tabela, agora tem que fazer o quê? Analisar as grandezas, se ela é diretamente proporcional ou inversamente. Então vamos analisar aqui a relação total com minutos primeiro. Lembra que caixa é fixo. Então total em minutos. Então tem um total aqui de 200 e... Oh, perdão. Eu tenho um total 240. Quanto menor o total, menos minutos, não é? Para trabalhar, né? Então é fixo pela de caixa, tem que buscar lá. É menos minutos para trabalhar, não. Então colocando aqui esses dois dados. Por que eu fiz isso? Porque eu vou usar o método 2, que é fazer 2 regras de 3. Usando o segundo método, nós temos a seguinte situação. O x vira y. Lembra lá que eu falei para vocês? O x vira y na tabela original. E nós temos a seguinte situação. 3 sobre 5 é igual a 240 sobre y. Logo depois, fazendo a multiplicação em cruz, 240 vezes 5, 3 vezes y, vai ficar 3y igual a 240 vezes 5, 3y igual a 1.200. Então faz a perguntinha, que número vezes 3 dá 12? 4. Tem mais 2 zeros, vai ficar então 400. Então o y, agora eu vou substituir os valores, tá? Então lá em cima, tá vendo aqui? Tá 240, né? Tem que substituir por valor que eu encontrei. Qual valor que eu encontrei? Lembrando que as duas grandezas aqui são 400, não é? Com as setinhas que já estava lá originalmente, então 400 agora vai no lugar disso. Isso aqui não existe mais, minutos não existe mais, por quê? Porque eu já usei minutos lá. Agora vou fazer a segunda regra de 3, relacionando caixas e total. Agora aqui em cima, eu tenho total e caixas. Se o total diminui, lembra que o tempo é fixo, não existe mais o tempo. Lembra lá para vocês, o tempo não existe, agora é fixo. Se o total
diminuiu, a quantidade de caixas também vai diminuir. Vai acompanhar, não é isso que acontece? Exatamente isso que acontece, tá bom? Então, fazendo os cálculos seguindo em frente, nós temos a seguinte situação. 4 sobre 6 é igual a 400 sobre x. Seguindo a multiplicação em cruz, 4 vezes x é igual a 400 vezes 6. 4x é igual a 400 vezes 6. Seguindo em frente, 4x é igual a 2.400. Seguindo o cálculo em frente, x é igual a 600 caixas. Então, carregando 6 caixas, a cada 5 minutos carregaria um total de 600.